Bem, e qual é o papel do Brasil na ordem mundial do jeito que as coisas estão hoje, agora, nesse exato momento? Sem considerar cenários futuros. Muito bem, é horrível. É sempre importante a gente lembrar que, diferente do que se apregou, o Brasil não é o celeiro do mundo. Certo, o Brasil fornece ração para animais, sobretudo porco, mas também boi, galinha, mas principalmente porco. Esse é o papel do mundo. E o mundo pode prescindir disso. Tipo, dá para sobreviver sem um país fornecendo ração de porco para o mundo. Tem fornecendo pedra, né? Minério, é isso, é pedra. E também cadáveres de animais, que é fonte de proteína para algumas populações, que pode ser substituído em última instância por vegetais. Então, na real, o Brasil não importa. E não importar no momento crucial é muito ruim para um país. Muito ruim de verdade. Mudar isso exigiria que nós nos tornássemos mais imprescindíveis. Que a gente fornecesse coisas que o mundo realmente necessita. Porque você pensa, vamos pegar minério de ferro. A Índia e a Austrália estão mais perto da grande fonte consumidora que é a China. Vamos ignorar a Austrália, que anda adotando as posturas erradas. A Índia está do lado, certo? Então, basicamente, qualquer minério, a África produz mais do que nós. E ela está muito mais perto da China e da Europa do que o Brasil, certo? Esse é um ponto. E a mesma coisa vale para comida para porco. A África tem um solo, um clima parecido com o do Cerrado, só que um solo infinitamente melhor que o do Cerrado, certo? Então, vai ser muito fácil para a China passar expertise e maquinário para os países africanos. Tanto isso é verdade que só em Moçambique a China investiu 20 bilhões de dólares, principalmente na agropecuária e na mineração. Adivinha para quê? Para substituir o Brasil, evidentemente. O Brasil vem adotando ações muito hostis com relação à China, uma atitude muito anti-chinesa, e os chineses não construíram a civilização de 25 séculos tendo memória ruim, certo? Então, outra coisa, a Rússia. Pessoas pensam, mas a Rússia é gelada. Olha, eu já fui na Rússia. A Rússia é gelada no inverno. No verão, o clima dela é tão quente quanto o de Goiás. Com a diferença de que o dia do lá dura 22 a 24 horas. Então, com iluminação muito maior, a produtividade de qualquer coisa que você plantar num solo desse, que é infinitamente melhor que o nosso, não tem comparação com o que você tem aqui no Cerrado. De verdade, não tem. O solo Tchernozil é muito melhor que o nosso, repetindo. Nós temos, no verão, 13 horas de dia, né? Eles têm de 22 a 24. Então, e eles são do lado, eles são um país fronteiriço com a China. Então, na real, achar que o Brasil é imprescindível, porque a gente produz minério que a África também produz, que está do lado da Europa e está da China, e produz grãos que a África e a Rússia têm condição de produzir, é estupidez, é um erro, tá certo? Um erro grande, pelo qual o Brasil pode pagar caríssimo se continuar acreditando nessa mentira. Na verdade, gente, é só vocês procurarem os dados amplamente disponíveis. Nenhuma nação rica desse planeta depende do agronegócio. Quem depende do que se chama aqui de agronegócio são só nações pobres e miseráveis do continente africano, de alguns recantos escondidos da Ásia e da América Latina. Você nunca ouviu falar, provavelmente, do agronegócio alemão, do agronegócio suíço, do agronegócio japonês, do agronegócio coreano. Isso não existe. Essas nações, como a própria China, elas buscam uma agricultura capaz de alimentar suas populações. A prioridade é essa. A Indonésia, não vou nem falar de Coreia, né, ou de China, vou falar de Indonésia. A Indonésia parou de exportar óleo porque a prioridade é a própria população. As Filipinas pararam de exportar arroz porque a prioridade é alimentar a própria população. A única nação que deixa a população passando fome e destrói a natureza para alimentar porco de outros países é a nossa. E na real, gente, isso não vai levar nosso país a lugar nenhum. Certo? Isso não torna nosso país respeitável. Isso não vai tornar nosso país rico. Muito pelo contrário. Ninguém nos respeita internacionalmente.
E estamos cada vez mais pobres, ainda que com um número crescente de bilionários. Vamos pôr que cada bilionário desses que surge, 5 milhões de pessoas estão passando fome para garantir a existência desses parasitas sociais. Então, na atual circunstância, sobretudo se você considera o que está sendo feito com a Petrobras, que é o mais completo absurdo, é um clima de lesa pátria, é um crime de lesa pátria. Certo? Agora, eles estão tirando dinheiro do caixa da Petrobras para passar para os investidores, que são especuladores estrangeiros. Quer dizer, qual que é o sentido disso? Destruir uma empresa, já vendeu o pré-sal, doou, né? O pré-sal. Já doou a BR Distribuidora, já não temos mais os dutos, os oleodutos, entregamos a fábrica de óleo de xisto por um preço menor do que ela lucra por ano. Quer dizer, a gente está entregando. É coisa de bandido, Entregando a Petrobras é a nossa maior fonte de recursos. A troco de quê? Enriquecer os generais lá? Os generais que que aquilo colocou no comando da Petrobras? Quer dizer, de verdade, gente, vocês acham honestamente que uma nação que não respeita seu povo, não respeita seu patrimônio, não respeita suas empresas, não respeita a sua economia, sua sociedade vai ser respeitada por alguém? Eu vejo os conservadores, não sei qual mulher não se dá o respeito. E o Brasil, enquanto país, está se dando o respeito? De verdade? Não está. Não estamos nos respeitando e o mundo também não. Seguindo nosso exemplo. Como disse o apóstolo Paulo, a palavra empurra, o exemplo arrasta. O nosso é o pior possível que um país pode dar à raça humana. Certo? Então é isso. Nosso papel na geopolítica internacional, esse é feito de otário.